Desde muito cedo, somos ensinados que a lealdade é uma virtude suprema. Uma espécie de medalha moral que, uma vez conquistada, não pode ser retirada sem causar vergonha ou culpa. Crescemos ouvindo que o verdadeiro amigo é leal, que o bom funcionário é leal, que o parceiro ideal é aquele que permanece ao nosso lado em todas as circunstâncias. Mas o que quase nunca nos dizem é que essa mesma lealdade pode ser o motivo pelo qual você está estagnado, sendo usado, ou pior, traindo a si mesmo em nome de uma fidelidade que já perdeu o sentido. A verdade, por mais desconfortável que seja, é simples. A lealdade é uma armadilha emocional. E você talvez esteja preso nela sem perceber. Não estou falando de traição irresponsável, nem defendendo uma vida sem vínculos. O que está em jogo aqui é outra coisa. A incapacidade de questionar a quem ou ao que você está sendo leal. Porque a lealdade, quando se torna incondicional, deixa de ser escolha e passa a ser submissão. E é aí que começa o problema. A partir do momento em que você se torna leal por reflexo, por medo de desagradar, por necessidade de pertencer ou por preguiça de pensar, você está assinando um contrato invisível de autossabotagem. Um contrato que diz, nas entrelinhas, mesmo que isso não faça mais sentido para mim, mesmo que doa, mesmo que me sufoque, eu fico. Essa é a armadilha. A lealdade emocional faz parecer bonito o que, na prática, é um processo lento de anulação. Você vai ficando, vai sustentando, vai se adaptando, porque sempre foi assim. Porque ele já me ajudou muito. Porque eu devo isso a ela. Porque eu prometi. Porque é o certo. Frases assim não são reflexões, são algemas sentimentais. E enquanto você se apega a elas, a vida vai passando, as oportunidades vão sumindo. E a sua identidade vai sendo moldada não pelo que você acredita, mas pelo que você acha que precisa sustentar. E o mais perverso é que o sistema recompensa esse comportamento. A sociedade exalta os leais como se fossem heróis silenciosos, os que permanecem em relacionamentos falidos em nome do amor, os que trabalham décadas em empresas que os exploram porque devem gratidão, os que se calam diante de injustiças familiares porque é sangue do meu sangue. Mas ninguém fala sobre o custo real dessa lealdade. Ninguém mostra a fatura emocional que chega no final, com juros altíssimos de frustração, ressentimento e perda de si mesmo. É uma moeda invisível que você vai gastando sem perceber, até que um dia se olha no espelho e não sabe mais quem está ali. E é aqui que Maquiavel entra com sua lucidez cortante. Ao contrário da narrativa romantizada que tanto nos agrada, ele nos convida a olhar o mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. Para Maquiavel, o jogo do poder é regido por interesses, não por sentimentos. A lealdade para ele só tem valor quando é útil, estratégica, vantajosa. Caso contrário, é um risco, e um risco tolo. Porque confiar cegamente em alguém, manter vínculos por obrigação emocional ou ser fiel a um ideal ultrapassado é abrir mão da única coisa que realmente temos controle: nossa capacidade de escolher. E aqui vale um parêntese importante. Maquiavel não está nos dizendo para sermos frios, cínicos ou traidores. Ele está, na verdade, nos propondo um tipo de liberdade interna que raramente é discutida. A liberdade de olhar com honestidade brutal para os nossos vínculos e perguntar: essa lealdade ainda faz sentido para mim? Ou estou me agarrando a ela por medo de mudar, de perder, de decepcionar? Porque o que está em jogo, no fundo, não é se você é leal ou não, mas se essa lealdade está a serviço da sua integridade ou da sua prisão. Quantas vezes você já viu alguém permanecer leal a uma empresa que o desgasta, por respeito ao patrão? Quantas pessoas você conhece que vivem relacionamentos destruidores,
mas seguem ali por lealdade à história construída. Quantos amigos você mantém por inércia, só porque estão na sua vida há muito tempo, mesmo que vocês não compartilhem mais nada além de memórias antigas? E o mais cruel, quantas vezes você já foi leal a alguém que jamais seria leal a você caso os papéis se invertessem? E não se trata apenas de pessoas. Também somos leais a ideias, hábitos, versões antigas de nós mesmos. Você pode estar sendo leal ao seu eu de 5 anos atrás, mantendo uma profissão que já não te move, mas que você não larga porque já investiu demais. Ou pode estar preso a uma identidade que construiu lá atrás e hoje te limita, mas que você sustenta por orgulho, medo ou conveniência. Essa lealdade silenciosa às nossas narrativas passadas talvez seja uma das formas mais sofisticadas de autossabotagem. Porque ela parece coerência, mas é paralisia. E é por isso que dizer que a lealdade é uma burrice, como propõe o título provocativo deste roteiro, não é uma ofensa. É um convite. Um convite à lucidez, à revisão, à coragem de romper com o que não faz mais sentido. É um alerta contra o piloto automático da virtude cega. Porque ser leal pode parecer bonito, mas se essa lealdade te obriga a abandonar a si mesmo, então o preço é alto demais. Lembre-se, a lealdade verdadeira só tem valor quando é uma escolha consciente. Quando vem da liberdade, não do medo. Quando nasce do alinhamento e não da obrigação. Quando é renovada por convicção, não por costume. Fora disso, é apenas uma maquiagem emocional para o medo de perder, de decepcionar, de recomeçar. A armadilha está justamente nesse conforto, disfarçado de nobreza. E é por isso que tantos permanecem nela. Porque ser leal te dá um lugar, te dá uma história para contar, te dá uma desculpa. Enquanto isso, sua alma vai se tornando cada vez menor. Seu brilho vai apagando, sua energia vai se dissolvendo em promessas que você nem lembra mais por que fez. Maquiavel sabia que o mundo real é mais cruel do que gostaríamos de admitir. Ele sabia que as pessoas mudam, que os interesses mudam, que os contextos mudam e que a lealdade, se não acompanhar, essas mudanças vira prisão. Ele sabia que muitas vezes o preço da fidelidade é a própria liberdade. E é por isso que ele não se preocupava em agradar, mas sim em entender. Entender como funcionam as relações humanas quando tiramos o verniz das boas intenções. E o que ele encontrou ali foi uma verdade incômoda, mas libertadora. A lealdade cega é uma escolha burra, porque é uma escolha que se recusa a ver, e talvez no fundo você já saiba disso. Talvez existam vínculos na sua vida que você sustenta por pura inércia emocional. Talvez você se sinta exausto, mas não saiba o porquê. Talvez esteja preso numa rede de compromissos invisíveis que foram se acumulando com o tempo e hoje te amarram mais do que te sustentam. Se for o caso, essa é sua chance de parar e refletir, de fazer perguntas difíceis, de sair do mito, da virtude para entrar na verdade da sua história. Porque a lealdade só é bonita quando você não precisa se anular para mantê-la. Quando ela é uma ponte e não uma jaula. Quando ela te conecta e não te aprisiona. Fora isso, é só mais uma fantasia que nos ensinaram a vestir. E que agora você tem a chance de tirar. E esse é apenas o começo. Porque quando você começa a enxergar a lealdade como armadilha, inevitavelmente você começa a enxergar o mundo com outros olhos. E aí surge uma nova pergunta, ainda mais desconfortável. Se a lealdade não é virtude, então o que é? E é exatamente essa pergunta que nos leva ao próximo passo. Mergulhar no pensamento de Maquiavel e entender por que, para ele, os afetos, como a lealdade, nunca foram prioridade. Porque, no jogo do poder, quem age pelo coração, geralmente perde a cabeça.
Imagine que você está no centro de um tabuleiro. Ao seu redor, todos os jogadores parecem seguir as regras do jogo. Falam em lealdade, honra, respeito, amizade. Tudo parece nobre, elevado, quase ideal. Mas, se você observar mais de perto, vai notar algo inquietante. Nem todos estão jogando limpo. Muitos sorriem por conveniência. Outros elogiam por estratégia. Alguns se aproximam por necessidade. E pouquíssimos, são sinceros de verdade. E é nesse momento que entra Nicolau Maquiavel, sussurrando ao seu ouvido uma das verdades mais desconfortáveis da vida adulta. No jogo do poder, os afetos são peças frágeis, e confiar neles é o primeiro passo para ser manipulado. Maquiavel não veio para agradar, e talvez seja exatamente por isso que ele ainda incomoda tanto. Em um mundo que insiste em idealizar as relações humanas, Maquiavel nos obriga a encará-las como realmente são. Sem floreios, sem romantizações, sem fantasias morais. O seu livro mais conhecido, O Príncipe, não é um manual de bondade, é um tratado de sobrevivência. É uma lente de aumento sobre as estruturas de poder, escrita por alguém que entendeu, como poucos, que a realidade raramente se dobra aos nossos desejos e que quem sobrevive é quem sabe lidar com ela como ela é. Para Maquiavel, a questão nunca foi se o ser humano deveria ser bom, leal ou justo. A pergunta era outra: o ser humano é, de fato, assim? E a resposta, segundo ele, é um sonoro não. Maquiavel nos alerta que o homem, em essência, é volúvel, ingrato, mentiroso e guiado pelos próprios interesses. Ele não diz isso com amargura, diz com lucidez. Ele não está interessado em como as pessoas deveriam se comportar, mas sim em como elas realmente agem. E é a partir dessa constatação brutal que ele constrói todo o seu pensamento. Quem quer governar, liderar ou mesmo sobreviver com autonomia nesse mundo, precisa compreender que os afetos são instáveis e que se guiar por eles é correr um risco enorme. Mas o mais importante aqui é entender que Maquiavel não desprezava os sentimentos. Ele apenas não os colocava no centro da equação. Ele sabia que emoções como amor, lealdade, compaixão e respeito podem existir, mas também sabia que são frágeis, temporárias e muitas vezes facilmente manipuláveis. E é por isso que, para ele, o verdadeiro poder não pode se apoiar apenas nos afetos, porque os afetos mudam. E o poder, para ser estável, precisa sobreviver mesmo quando eles desaparecem. Em uma das passagens mais emblemáticas de O Príncipe, Maquiavel afirma que é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Essa frase, mal interpretada por séculos, não significa que devamos nos tornar tiranos insensíveis. O que ele está dizendo é: o amor é uma emoção. E como toda emoção, pode desaparecer. O temor, por outro lado, pode ser sustentado por regras, consequências e estruturas. Ou seja, enquanto o amor depende do afeto do outro, o temor pode ser construído racionalmente. E aqui está a chave. Maquiavel não está nos convidando a sermos cruéis. Ele está nos convidando a sermos lúcidos. A entender que, quando se trata de lidar com pessoas, a previsibilidade do medo é mais confiável que a instabilidade do amor. Esse raciocínio pode soar duro à primeira vista, mas olhe ao seu redor. Quantas vezes você já foi traído por alguém que dizia te amar? Quantas promessas feitas com lágrimas nos olhos acabaram quebradas no primeiro conflito? Quantas empresas demitiram funcionários leais sem o menor aviso prévio? Quantas amizades se dissolveram por causa de interesses cruzados? A verdade é que os afetos são reais, sim,
mas não são suficientes para sustentar relações sólidas em ambientes onde o poder e o interesse estão em jogo. Maquiavel entendeu isso como poucos. Ele viveu em uma época de intrigas políticas, traições palacianas e mudanças de lealdade constantes. Ele viu de perto o que acontece com os que confiam demais, com os que acreditam em promessas, com os que colocam o coração onde deveriam colocar estratégia. E é por isso que sua obra carrega essa urgência. Não se trata de ser frio, trata-se de ser eficaz. Porque no fim das contas, quem sobrevive não é quem ama mais, é quem enxerga melhor. E é aqui que surge um dos conceitos mais poderosos do pensamento maquiavélico. A aparência importa mais do que a essência. Para Maquiavel, não importa tanto o que você é no fundo, importa o que você consegue parecer ser. Isso significa que você pode ser justo, leal, generoso, mas, se não parecer assim, será tratado com desconfiança. Da mesma forma, você pode não ter nenhuma dessas virtudes, mas se souber simulá-las, conquistará respeito e influência. É um conceito incômodo, mas profundamente real, porque as pessoas julgam pela aparência, não pela intenção. Elas não leem sua alma, leem seus gestos. E esse ponto é essencial para entender por que Maquiavel colocava os afetos em segundo plano. Porque ele sabia que o mundo não é justo, que a bondade nem sempre é recompensada, que a lealdade, quando não é estratégica, é vista como fraqueza, que o amor, por mais belo que seja, não é suficiente para garantir segurança, estabilidade ou respeito. E que, portanto, o mais sábio não é ser dominado pelos afetos, mas sim dominá-los. E antes que isso soe como um chamado à frieza total, é importante dizer: Maquiavel não pregava a eliminação dos sentimentos. O que ele propunha era uma separação clara entre o mundo interno e o mundo externo. Você pode sentir o que quiser, mas precisa agir com base na realidade. Não é sobre sufocar emoções, e sim sobre não ser controlado por elas. Porque o afeto pode te aproximar de alguém, mas só a estratégia vai manter essa relação saudável e duradoura. O afeto pode abrir portas, mas é a lucidez que decide quais você deve atravessar. E talvez a lição mais poderosa de Maquiavel seja essa. Não se trata de escolher entre sentir ou vencer. Se trata de vencer sem se iludir com os sentimentos, de amar com olhos abertos, de confiar, mas com reservas, de ser leal, sim, mas sempre de forma consciente, reversível e estratégica. Porque só assim você mantém o poder sobre si e sobre o seu destino. No fundo, o que Maquiavel propõe é uma ética da clareza, uma forma de lidar com o mundo sem máscaras, não porque você é melhor que os outros, mas porque já entendeu que as máscaras estão por toda parte. Ele te convida a jogar o jogo real, não o jogo que nos ensinaram nas histórias bonitas, mas o jogo que se joga nos bastidores da vida adulta. Um jogo onde quem coloca os afetos acima da estratégia, cedo ou tarde, se vê refém das próprias ilusões. E é aí que tudo se conecta com o que discutimos antes. A lealdade, vista como virtude suprema, perde o valor quando entra em conflito com a realidade. E Maquiavel sabia disso. Ele sabia que, em um mundo regido por interesses, a lealdade cega é uma fraqueza perigosa. Por isso, o pensamento maquiavélico nos obriga a fazer uma pergunta fundamental. A quem, ou ao que, você está entregando seu poder? Porque enquanto você baseia suas decisões nos afetos alheios, alguém mais lúcido está te observando e calculando. Enquanto você se orgulha da sua lealdade irrestrita, alguém está usando essa mesma qualidade contra você. E enquanto você insiste em ser amado, admirado e aprovado por todos, alguém, em silêncio, está conquistando aquilo que você poderia ter, se não estivesse tão preocupado em agradar. Maquiavel não quer que você se torne um monstro. Ele quer que você pare de ser ingênuo, que você pare de se sabotar em nome de uma pureza que não existe fora dos livros de autoajuda.
Ele quer que você abra os olhos e veja o mundo como ele é, para que, a partir disso, possa tomar decisões mais livres, mais potentes, mais autênticas. E é aí que o jogo vira. Porque uma vez que você entende que o poder não está nos afetos, mas sim na clareza, tudo muda. Você começa a ver as pessoas com outros olhos. Começa a questionar vínculos que antes pareciam sagrados. Começa a entender que o verdadeiro respeito não vem da lealdade automática, mas da postura firme, estratégica, coerente. E começa a perceber que para ser leal aos outros, você precisa primeiro ser leal a si mesmo. E isso quase sempre exige rupturas dolorosas. Mas não se engane, essa ruptura é o início da sua liberdade. E é exatamente nesse ponto que entramos no próximo tema, porque entender que o mundo real não é movido por sentimentos, e sim por interesses, abre espaço para uma constatação ainda mais incômoda. Muitas vezes, a lealdade não é só uma burrice, é um conforto disfarçado. E é isso que exploraremos no próximo passo. Como a lealdade nos serve como zona de segurança emocional, mesmo quando já deixou de fazer sentido racional. A maioria das pessoas não é leal por coragem, nem por convicção, nem por nobreza. A maioria é leal por medo. Medo de desapontar, medo de ser julgada, medo de recomeçar, medo de encarar a própria solidão. E esse é o paradoxo mais cruel da lealdade. Ela é vendida como virtude elevada, mas na prática, muitas vezes funciona como muleta emocional. Você permanece onde está, não porque aquilo ainda faz sentido, mas porque sair dali exigiria um confronto interno que você não está pronto para encarar. E é por isso que precisamos dizer com todas as letras: em muitos casos, a lealdade não é um sinal de inteligência, é só um sinal de conforto. Conforto, nesse caso, não significa felicidade. Significa previsibilidade. Um tipo de zona psíquica em que tudo é familiar, mesmo que doa. A mente humana, por instinto de autoproteção, prefere o conhecido ao incerto, mesmo que o conhecido esteja corroendo a alma aos poucos. E a lealdade entra justamente nesse mecanismo. Ela oferece uma identidade estável, um papel social definido, um pertencimento garantido. Esse é o meu chefe, essa é minha família, esse é meu grupo, essa é minha causa. Mesmo quando esses vínculos se tornam fontes de angústia ou limitação, você continua, porque pelo menos sabe quem é nesse jogo. O caos do novo assusta mais do que o sofrimento do velho. E aqui está a armadilha. Porque a lealdade começa a operar como anestesia. Ela impede que você questione com profundidade. Porque o simples ato de pensar sobre o rompimento já traz culpa, desconforto e insegurança. Você não quer ser o ingrato, o traidor, o egoísta. Então você se convence de que ainda faz sentido, de que está sendo justo, de que está respeitando uma história. Mas no fundo você sabe, você só está com medo de encarar o que realmente sente. E a coisa se complica ainda mais quando percebemos que esse conforto é reforçado socialmente. Somos ensinados a valorizar a constância mais do que a lucidez. Quem permanece é admirado. Quem rompe é julgado. Aquele que fica em um relacionamento ruim é visto como forte. Quem sai é taxado de fraco, de impaciente, de sem maturidade. É como se a persistência fosse sempre mais nobre que a mudança, mesmo que a persistência esteja te matando por dentro. A cultura nos ensinou a resistir, mas não a refletir. E é por isso que tantos confundem lealdade com virtude, quando, muitas vezes, ela é só teimosia disfarçada, e não se trata apenas de vínculos interpessoais. Isso vale também para nossas ideias, crenças e até profissões. Quantas pessoas você conhece que permanecem fiéis a uma carreira infeliz apenas porque já foram longe demais para desistir agora? Quantas sustentam crenças ultrapassadas
porque tem medo do vazio que viria ao abandoná-las. Quantas repetem rotinas exaustivas apenas porque mudar exigiria esforço emocional e desconstrução? A lealdade, nesse sentido, se torna um tipo de adição. Quanto mais tempo você investe, mais difícil fica abandonar, mesmo que cada minuto a mais represente mais um passo em direção ao abismo. Essa lógica é conhecida como falácia do custo afundado, um viés cognitivo onde acreditamos que devemos continuar investindo em algo só porque já investimos muito até ali, um relacionamento de 10 anos, uma empresa que você ajudou a fundar, uma amizade de infância, tudo. Isso ganha uma aura de intocável, porque o tempo investido parece justificar a permanência. Mas essa é uma ilusão perigosa, porque tempo não é argumento de permanência, é só uma medida. Se você está no lugar errado há 1 mês ou há 10 anos, isso não muda o fato. Você está no lugar errado, e continuar ali não é maturidade, é covardia. E talvez essa seja uma das verdades mais duras de engolir. Ser leal é mais fácil do que ser honesto, porque a honestidade exige rupturas, exige enfrentar o outro e, principalmente, exige enfrentar a si mesmo. Reconhecer que algo mudou, que algo morreu, que aquilo que fazia sentido antes, agora não faz mais, e isso é doloroso, porque você precisa desapegar da imagem que criou, da história que contou, do papel que assumiu. Precisa admitir que já não é mais aquela versão de si que jurou fidelidade. E no fundo, isso dói mais do que romper com o outro. E, aqui, entra um ponto que precisa ser dito com firmeza. Romper não é traição. Romper é, muitas vezes, o ato mais radical de respeito que você pode ter por si mesmo. É quando você escolhe não mais se trair em nome de vínculos que já não te representam. É quando você entende que ser coerente consigo é mais importante do que manter promessas feitas por versões antigas suas. É quando você assume que crescer dói, mas se esconder atrás da lealdade dói muito mais. E essa escolha, ainda que solitária, é profundamente libertadora. Porque quando você rompe com a lealdade burra, você dá espaço para a lealdade lúcida. Aquela que não nasce do medo, mas da escolha. Aquela que não é permanente, mas presente. Aquela que não é automática, mas consciente. Você aprende que pode ser leal e ainda assim dizer basta, que pode amar e ainda assim partir, que pode respeitar a história e ainda assim não querer continuar nela. E essa virada interna muda tudo, porque de repente você começa a olhar para a sua vida com outros olhos, começa a revisar vínculos, acordos, hábitos, começa a perceber que muito do que parecia virtude era só medo disfarçado, que muito do que parecia respeito era na verdade fuga, que muito do que parecia fidelidade era só inércia emocional. E é nesse momento que algo poderoso acontece. Você começa a se libertar. Você começa a dizer não, onde antes só dizia sim. Começa a colocar limites onde antes só cedia. Começa a sair de lugares onde antes apenas sobrevivia. E tudo isso sem culpa, porque agora você entende. A verdadeira lealdade é com a sua lucidez, não com a sua zona de conforto. E é por isso que esse processo exige coragem. Porque o mundo vai te cobrar. Vai te chamar de ingrato, de frio, de egoísta. Vai tentar te convencer a voltar para o antigo papel. Mas, se você resistir, se você sustentar sua nova postura, vai descobrir algo que ninguém te contou. A liberdade pode ser desconfortável no início, mas é insuportável de tão deliciosa depois que você prova. E, aqui, voltamos a Maquiavel, porque ele já sabia disso tudo. Ele sabia que a maior prisão não era o cárcere físico, era a mente apegada a ilusões. Ele sabia que a lealdade cega era usada por poderosos para manter os outros sob controle, que as promessas eram ferramentas de manipulação.
que o medo da mudança era o maior aliado dos opressores. E é por isso que ele propôs um novo olhar. Não seja leal por medo. Seja lúcido por estratégia. Essa é a essência da visão maquiavélica. Não se trata de ser desleal, mas de ser seletivo. De entender que a constância só tem valor quando ainda há verdade nela. Que permanecer só faz sentido se ainda há sentido em permanecer. E que, acima de tudo, você nunca deve nada a ninguém que te faz esquecer de si. E quando você compreende isso, percebe que a lealdade, como foi vendida para você, era só uma forma sofisticada de controle. Um sistema moral criado para manter as pessoas previsíveis, acomodadas e com medo de se mexer. E você se pergunta, quantas das suas decisões foram realmente suas? Quantas vezes você disse sim, apenas para evitar o desconforto de um não? Quantas histórias você sustentou só para não ter que escrever uma nova? Essas perguntas incomodam, mas também libertam, porque a partir delas nasce um novo tipo de lealdade, não mais voltada ao outro, mas voltada a si. Uma lealdade que não se apega ao passado, mas à integridade do presente. Uma lealdade que rompe quando necessário, que muda quando é sábio, que recusa permanecer onde já não há vida. E essa sim é uma lealdade inteligente. E é exatamente essa inteligência que nos leva ao próximo passo. Como a lealdade cega pode te levar à ruína, e como as histórias de quem perdeu tudo por confiar demais nos mostram o que ignorar é escolher cair. Poucas coisas são tão perigosas quanto a convicção cega de estar fazendo a coisa certa. E é exatamente esse o combustível da lealdade burra, a crença inabalável de que ser fiel, mesmo contra todos os sinais de alerta, é uma virtude a ser admirada. O problema? O mundo real não funciona como os contos de honra e glória que nos contaram. E quanto mais você insiste em permanecer leal a pessoas, causas ou estruturas que já se viraram contra você, mais rápido escava a própria ruína. E a história está cheia de exemplos, não de traidores que venceram, mas de leais que foram destruídos. Pense em Marco Júnior Bruto, um dos conspiradores no assassinato de Júlio César. Antes de tudo, Bruto era conhecido por sua lealdade, inquestionável ao próprio César. Ele o admirava, o seguia, o apoiava politicamente. Mas chegou um ponto em que sua lealdade à República Romana entrou em conflito com sua lealdade pessoal ao imperador. E ele precisou escolher. O resultado, participou do assassinato de César. Mas foi destruído psicologicamente, politicamente e fisicamente logo depois. Bruto é um símbolo trágico não da traição, mas do dilaceramento interno que a lealdade impõe quando você tenta agradar dois senhores ao mesmo tempo. Agora pense em figuras mais próximas de nós, em situações do cotidiano. Quantas pessoas você já viu afundarem financeiramente porque foram leais a sócios desonestos? Quantos trabalhadores deram sangue por empresas que os dispensaram sem aviso no primeiro sinal de crise? Quantas amizades ruíram porque uma parte insistia em permanecer fiel a alguém que já não oferecia reciprocidade há muito tempo? Há uma história emblemática no mundo corporativo. Um funcionário que chamaremos de Carlos passou mais de 20 anos em uma grande empresa. Nunca faltou um dia. Sempre disse sim. Trabalhava fins de semana. Protegia a reputação dos chefes mesmo quando sabia que estavam errados. Quando outros colegas pediam demissão por estarem esgotados, ele ficava. Dizia, sou leal à empresa. Ela me deu tudo. Aos 55 anos foi dispensado com uma carta padrão e 3 meses de aviso. Sem gratidão, sem cerimônia, sem nenhum reconhecimento pelos anos de fidelidade. E o pior, sem saber quem ele era fora daquele crachá. A lealdade de Carlos não o salvou. O destruiu por dentro, lentamente, e no fim, nem serviu de escudo.
Serviu de mordaça, porque essa é a natureza da lealdade cega. Ela não protege, ela paralisa. Ela transforma vínculos em correntes. E o que é ainda mais cruel, ela cria uma visão seletiva da realidade. Você passa a ignorar os sinais, a minimizar os abusos, a justificar o injustificável. Ele só está estressado. É só uma fase difícil. Eles vão me reconhecer em breve. E assim, você vai enterrando a si mesmo, um pedaço de cada vez, em nome de uma promessa que só você ainda sustenta. Veja o caso de Ana, uma mulher que ficou 15 anos em um relacionamento abusivo. Não havia violência física, e talvez por isso tenha demorado tanto a perceber. Mas havia manipulação emocional, controle financeiro e silenciamento. E ainda assim ela dizia: mas ele estava comigo quando ninguém mais estava. Eu não posso abandonar quem esteve do meu lado. E essa frase, embora pareça bonita, é profundamente reveladora. Ela estava mais leal ao passado do que ao presente. Estava sendo fiel a uma lembrança e se negando a enxergar o que a realidade atual gritava todos os dias. A cegueira da lealdade funciona assim. Ela não se instala de uma vez. Ela se infiltra aos poucos pelo viés da gratidão, da história compartilhada, da necessidade de manter uma narrativa coerente. Você começa sendo fiel por escolha e termina sendo prisioneiro por costume. E o mais perigoso, perde a capacidade de avaliar riscos, de colocar limites, de dizer basta, porque sua identidade está entrelaçada àquele vínculo. E abandoná-lo parece, num nível profundo, como se você estivesse abandonando a si mesmo. E é aqui que Maquiavel volta com força. Em O Príncipe, ele escreve com clareza: um homem prudente deve seguir sempre os caminhos traçados pelos grandes e imitar aqueles que foram excelentes. E os excelentes, segundo ele, são os que sabem mudar de rota quando o cenário muda. Os que sabem quando a lealdade se tornou suicida. Os que enxergam que, em certas circunstâncias, permanecer é uma forma de autodestruição. O que diferencia o estrategista do ingênuo é a disposição de revisar, de questionar vínculos antes considerados inquebráveis, de romper com o que já não serve, não por deslealdade, mas por inteligência. Porque, como já vimos, a lealdade só tem valor quando ainda há reciprocidade, quando ainda há sentido, quando ainda há vida. E vale lembrar, a traição não é sempre o oposto da lealdade. Muitas vezes, o verdadeiro traidor é aquele que exige sua fidelidade mesmo depois de ter deixado de merecê-la. Esse sim manipula. Esse sim inverte o jogo emocional. Ele se coloca como vítima, faz chantagens, revive histórias antigas para te manter onde convém a ele. E você, se não estiver desperto, confunde tudo. Acha que está sendo leal, quando na verdade está sendo sugado. E esse padrão se repete em empresas, famílias, amizades, relacionamentos, até em movimentos políticos e espirituais. Não faltam histórias de pessoas que entregaram tudo: tempo, energia, juventude, a algo ou alguém que nunca devolveu na mesma medida. E que, ao fim, foram descartadas, ignoradas ou traídas por aqueles a quem haviam dedicado anos de devoção. Mas talvez o pior não seja o que você perde do lado de fora. Talvez o mais doloroso seja o que você perde por dentro. Porque cada vez que você ignora um sinal vermelho em nome da lealdade, você se desrespeita um pouco. Cada vez que você se cala para proteger alguém que já não te protege, você se anula. Cada vez que você permanece onde sabe que não deveria estar, você envia uma mensagem silenciosa para si mesmo: eu não sou digno de mudança. E essa mensagem, quando repetida por tempo suficiente, se transforma em crença, em identidade, em prisão. E essa prisão não tem grades visíveis. Tem promessas. Tem memórias, tem medos,
Tem o apego à história que vocês viveram, aquilo que quase foi, ao que poderia ter sido. Mas a verdade nua e crua é: você não deve nada a quem já não é leal a você. Você não precisa continuar sustentando vínculos só porque um dia eles foram verdadeiros. Você pode honrar o passado e ainda assim dizer chega. Essa é a maturidade que Maquiavel nos propõe. Uma maturidade estratégica, que não se deixa enganar por sentimentos vagos, que enxerga o jogo como ele é, que sabe a hora de recuar, de cortar laços, de romper contratos invisíveis, não por frieza, mas por clareza. Porque quem não aprende a romper, vive sendo rompido por dentro. E a pergunta que fica é: qual é o custo da sua lealdade hoje? Quais oportunidades você está deixando passar? Quantos anos você já perdeu? Quantos alertas você ignorou? E, principalmente, quanto da sua essência você já sacrificou para manter vínculos que não te reconhecem mais? Responder a isso exige coragem e exige ação. Porque, no fim das contas, o que nos destrói não é a dor do rompimento. É o silêncio prolongado da negação. É o peso de fingir que ainda acreditamos. É o vazio de continuar por hábito, por medo, por culpa. Mas existe outro caminho. Um caminho onde a lealdade não é mais prisão. É escolha. Um caminho onde você não precisa mais se cegar para permanecer. Um caminho onde a sua inteligência emocional não serve para justificar vínculos, mas para reformular a sua vida. E esse caminho começa com uma decisão simples, mas profunda. Parar de chamar de lealdade aquilo que já é submissão. E é esse ponto que nos leva ao próximo passo do roteiro. Entender a diferença fundamental entre estratégia e submissão. Porque muitas vezes, quem parece ser leal está apenas sendo controlado. Existe uma diferença brutal, e quase sempre ignorada, entre agir por estratégia e agir por submissão. À primeira vista, os dois comportamentos podem até parecer iguais. Ambos envolvem concessões, silêncio, flexibilidade, permanência. Mas no fundo são opostos. A estratégia nasce da consciência, do cálculo, da leitura fria da realidade. Já a submissão nasce do medo, da insegurança, da necessidade de agradar ou pertencer. E enquanto a estratégia te protege, a submissão te devora. Entender essa diferença é o divisor de águas entre quem se posiciona com inteligência e quem passa a vida sendo manipulado em nome da lealdade. E esse jogo é tão sutil que, muitas vezes, você só percebe que está sendo submisso quando já está atolado até o pescoço em acordos que não te representam mais. Porque submissão é traiçoeira. Ela não chega gritando. Ela se instala em silêncios, em promessas não questionadas, em deixa pra lá repetidos, em pequenas concessões que, somadas, formam uma vida inteira de abdicações. E o mais cruel, a submissão muitas vezes veste o disfarce da virtude. Você se diz compreensivo, paciente, maduro, mas por dentro está engolindo a própria voz. A estratégia, por outro lado, é lúcida. Ela observa antes de agir. Ela considera o contexto. Ela calcula o tempo certo de se posicionar ou recuar. E principalmente ela sabe que ceder não é se anular. É avançar por outro caminho. O estrategista nunca entrega sua dignidade. Ele pode esperar, pode se adaptar, pode até parecer leal, mas sua bússola está alinhada com a própria integridade. Ele nunca se entrega por inteiro a um sistema que não o respeita. E aqui está o ponto. O mundo recompensa os estrategistas e usa os submissos. Essa é a regra não escrita dos bastidores sociais. Quem sabe jogar mantém poder, mesmo quando parece estar em desvantagem. Quem só sabe obedecer acaba engolido, mesmo quando começa com as melhores intenções. E é por isso que, muitas vezes,
Os submissos sentem um cansaço existencial tão profundo. Não é só físico, é moral. É o desgaste de estar sempre servindo papéis que os outros definem. De ser sempre o fiel escudeiro em uma história, onde nunca será protagonista. Quantas vezes você viu pessoas inteligentes, talentosas, bondosas, sendo deixadas para trás porque confundiram estratégia com obediência cega? Porque se silenciaram demais, esperando reconhecimento? Porque foram leais a estruturas que nunca tiveram intenção de valorizá-las. A verdade é dura, mas precisa ser dita. O mundo não recompensa quem apenas é bom, recompensa quem sabe jogar. E Maquiavel entendia isso como poucos. Ele sabia que o poder não é conquistado pela retidão, mas pela leitura precisa dos movimentos sociais. Em O Príncipe, ele não está ensinando a ser cruel, está ensinando a ser eficaz. Está dizendo, veja o mundo como ele é, não como você gostaria que fosse. E nesse mundo, a ingenuidade custa caro. A submissão disfarçada de lealdade é uma moeda que os outros adoram gastar, porque sabem que você não cobrará troco. E por que isso acontece? Porque existe algo dentro de nós que confunde ser aceito com ser amado, ser útil com ser valorizado, ser constante com ser respeitado. E essa confusão é o solo fértil da submissão. Você acredita que, se for leal o suficiente, as pessoas vão te amar. Que se esforçar o suficiente, alguém vai finalmente te reconhecer. Que se calar o suficiente, será considerado maduro. Mas não funciona assim. O que o mundo entende no fim é o que você comunica com suas atitudes. E se o que você comunica é submissão, é isso que será tratado como normal. Aqui entra a pergunta que vira a chave. Quando foi a última vez que você disse não a algo que te fazia mal? Não por raiva, mas por clareza. Quando foi que você decidiu romper com uma dinâmica injusta, mesmo sabendo que seria julgado? Por isso, quando foi que você colocou sua dignidade acima do conforto de ser aceito? Essas perguntas não são simples, mas são elas que revelam se você está vivendo com estratégia ou se apenas se acostumou com a submissão. E não se trata de ser radical. Estratégia não é gritar, bater na mesa, romper com tudo e todos. Estratégia é, muitas vezes, silenciosa. É saber esperar o tempo certo para sair. É observar o comportamento do outro com lucidez. É notar os padrões que se repetem e não se enganar mais. É agir com propósito e não por impulso. Porque o estrategista tem algo que o submisso não tem: autonomia interna. Ele não depende da aprovação do outro para saber quem é. Ele não entrega seu poder só porque alguém pede mais um pouco. Ele conhece seu valor. E isso é o que o torna perigoso para qualquer sistema de controle. E por falar em controle, esse é o jogo oculto da submissão. Ela te insere em uma engrenagem onde você acha que está servindo por lealdade, mas na verdade está sendo mantido por dependência. Dependência emocional, financeira, simbólica. E os que estão no topo dessa estrutura sabem disso. Eles sabem que você não vai embora porque precisa da validação deles. Porque precisa do parabéns, do reconhecimento, do lugar. Eles sabem que sua lealdade é, na verdade, medo de perder o que você pensa que tem. E é por isso que eles não te respeitam de verdade. Apenas te toleram. E isso dói. Dói perceber que você não é visto como parceiro, mas como peça. Que sua fidelidade não é celebrada, é esperada. Que seu silêncio não é admirado, é explorado. Mas essa dor é também a semente da virada. Porque uma vez que você vê o jogo, você não consegue mais desver. Você começa a se posicionar diferente. Começa a escolher com mais critério. Começa a perguntar: essa lealdade é estratégia
ou submissão disfarçada? E essa pergunta sozinha já muda toda a sua postura no mundo. Porque quando você opera com estratégia, você nunca se entrega completamente a sistemas que não te reconhecem. Você pode colaborar, mas não se anula. Você pode ser flexível, mas não se distorce. Você pode ser leal, sim, mas não incondicionalmente. A condição é simples. Eu continuo enquanto isso for coerente comigo. E esse enquanto é o que te mantém livre. É o que impede que a lealdade se transforme em prisão. É o que preserva sua identidade, mesmo dentro de estruturas que tentam moldá-la. E talvez mais importante, é o que te protege de se tornar cúmplice da sua própria opressão. E aqui voltamos à essência de Maquiavel. Para ele, o poder não está em dominar os outros pela força. Está em não ser dominado por suas próprias ilusões. E uma das maiores ilusões é achar que ser fiel, calado, constante, é o caminho da valorização. Não é. É o caminho do esquecimento. Porque o mundo não ouve quem só repete. O mundo ouve quem tem presença, quem tem clareza, quem tem postura. E isso não se constrói com submissão, se constrói com consciência. Portanto, se tem algo a ser revisto aqui, é essa relação automática com a lealdade. Porque ser leal é belo, desde que não custe a sua voz, desde que não exija a morte lenta da sua essência, desde que não seja só uma desculpa confortável para continuar aceitando o que já não cabe mais. E essa revisão nos leva naturalmente ao próximo passo. Entender que a lealdade só vale a pena quando é seletiva. Quando nasce de uma escolha lúcida, não de uma obrigação emocional. Quando vem da presença e não do passado. E é exatamente isso que exploraremos a seguir. Quando a lealdade vale a pena. E quando de fato ela é burrice mesmo. Nem toda lealdade é burrice. Dizer isso seria tão ingênuo quanto dizer que toda ruptura é um sinal de força. Há vínculos que merecem ser sustentados. Há relações que exigem constância, não por obrigação, mas porque há um solo fértil de reciprocidade, respeito e crescimento mútuo. A lealdade pode sim ser um valor nobre, desde que seja uma escolha lúcida, não uma prisão emocional. O problema não é ser leal. O problema é ser leal a tudo, a todos, o tempo todo. O problema é entregar sua fidelidade por reflexo, como se ela fosse um rótulo fixo e universal, e não uma decisão viva que precisa ser revisitada com frequência. E é por isso que precisamos falar sobre lealdade seletiva, a única forma de ser fiel sem se perder. Lealdade seletiva é quando você escolhe, com consciência plena, a quem e ao que você entrega sua presença, seu tempo, sua energia, sua palavra. É quando você entende que nem tudo merece sua constância, que nem todo laço precisa ser eterno, que há momentos em que continuar é virtude e há momentos em que continuar é covardia. É quando você deixa de ser guiado por obrigações invisíveis e passa a ser guiado por um princípio simples, mas poderoso. Eu permaneço onde há vida, onde há troca, onde há verdade. E essa é uma virada radical na forma de viver, porque o que nos ensinaram foi o oposto, que ser leal é sempre bom, que romper é sempre sinal de fraqueza, que manter vínculos, mesmo os dolorosos, é uma espécie de prova de caráter. Mas a vida real é mais complexa, e a verdade é que, em muitos casos, manter-se leal a uma estrutura falida é uma forma lenta de suicídio emocional. Você sobrevive, sim, mas não vive. Respira, mas não se expande. E o que é pior, começa a confundir resistência com sabedoria. Só que resistir por resistir é exaustão, não maturidade. E como identificar essa diferença? Como saber se você está sendo leal com lucidez ou apenas sendo teimoso, medroso ou condicionado? A resposta não está nos outros,
Está em você. Está no que essa lealdade está fazendo com a sua vitalidade, com sua criatividade, com sua paz. Pergunte a si mesmo: essa lealdade me fortalece ou me desgasta? Ela me aproxima da minha essência ou me obriga a silenciá-la? Ela é uma escolha ou uma obrigação invisível? Se a resposta for a segunda em todas essas perguntas, então sim, você está sendo burro. Está entregando o melhor de si a algo que já não te reconhece nem te retribui. E aqui vale uma metáfora simples, mas poderosa. Imagine que sua lealdade é uma vela acesa. Cada relação, cada causa, cada projeto é um ambiente diferente onde você pode levar essa luz. Mas nem todo ambiente merece esse fogo. Alguns são tão úmidos, tão abafados, que a vela se apaga ao entrar. Outros são tão secos, tão famintos, que consomem a vela inteira rapidamente. Mas existem lugares, raros mas preciosos, onde sua chama é protegida, alimentada e até fortalecida. A lealdade seletiva é isso: escolher onde vale a pena manter a vela acesa. E como isso se aplica na prática? Vamos a exemplos concretos. Se você trabalha em uma empresa que reconhece seus esforços, que te escuta, que te dá margem para crescer e errar, a lealdade faz sentido. Mesmo nos dias difíceis, há um pacto silencioso de respeito mútuo. Você dá, mas também recebe. Mas se você está num lugar onde seu valor é medido apenas por entrega cega, onde sua opinião não importa, onde seu nome é esquecido na primeira dificuldade, continuar por lealdade é burrice. É desperdiçar sua energia em um solo estéril. O mesmo vale para relações pessoais. Uma amizade verdadeira, ainda que cheia de altos e baixos, é aquela em que existe espaço para autenticidade. Você pode discordar, se afastar um pouco, mas sabe que há afeto genuíno, escuta, interesse real. Agora, se você mantém laços com pessoas que só te procuram quando precisam, que te julgam ao menor sinal de mudança, que usam o peso da história para te manipular emocionalmente, isso não é amizade. É um acordo inconsciente de exploração. E se você se mantém leal a esse tipo de relação, não é lealdade. É medo de ficar sozinho. A lealdade seletiva, portanto, exige duas qualidades raras: lucidez e desapego. Lucidez para enxergar o real valor dos vínculos, para perceber quando algo já se esgotou, e desapego para aceitar que nem tudo precisa durar para sempre. Que romper não é falha, é higiene emocional. Que sair não é desistir, é se preservar. E é aí que muitos falham, porque existe um apego cultural à ideia de permanência, como se mudar de ideia fosse sinal de fraqueza, como se abandonar uma causa ou pessoa fosse traição. Mas a verdade é que trair a si mesmo para manter uma imagem de leal é o tipo mais perigoso de traição. Você continua dizendo sim, mas algo dentro de você vai morrendo. Você continua presente, mas sua alma já partiu há muito tempo. E isso, cedo ou tarde, cobra um preço, seja em saúde, em ânimo, em identidade. E não estamos falando aqui de se tornar alguém volátil, descartável, impulsivo. Não é sobre sair de tudo ao menor sinal de atrito. A lealdade seletiva não é uma desculpa para egoísmo. É um critério de integridade. É quando você diz: eu fico, mas não a qualquer custo. É quando você reconhece que todo vínculo precisa passar por revisões periódicas e que todo pacto precisa ser refeito com base nas versões atuais de quem somos. Porque, do contrário, você acaba preso a um contrato emocional que foi assinado por uma versão sua que já não existe mais. E essa ideia de revisar os vínculos assusta, porque implica em encarar de frente algo que evitamos. A ideia de que as relações, sim, podem morrer, que o afeto pode mudar, que o respeito pode desaparecer, que o outro pode não estar mais na mesma frequência. Mas essa é a natureza da
vida. E só os ingênuos ou os acomodados insistem em manter laços que já se desfizeram, só porque o rompimento seria doloroso ou mal visto. A lealdade seletiva, ao contrário, é um sinal de maturidade, de alguém que entendeu que vínculos saudáveis precisam ser escolhidos e não herdados, que o amor, a amizade, a parceria, tudo isso precisa ser cultivado, alimentado, atualizado. E que, quando esse ciclo se rompe, o ato mais respeitoso que você pode ter, com o outro e consigo, é encerrar com dignidade, não insistir por desespero. E nesse ponto voltamos a Maquiavel, porque, em essência, ele propunha isso: relacionar-se com o mundo por estratégia lúcida e não por servidão emocional. Para ele, a lealdade só tem valor quando serve ao propósito de manter estabilidade, segurança e coerência. Fora disso, é risco, é exposição, é perda de autonomia. E essa frieza que incomoda tantos é, na verdade, uma proposta de liberdade. Liberte-se da obrigação de continuar fiel a estruturas que já não sustentam mais a sua verdade. E sim, isso pode doer. Pode implicar em rupturas, em solidão, em julgamentos externos. Mas a paz que vem depois é real, porque finalmente você começa a construir uma vida baseada em escolhas conscientes, não em repetições automáticas. Você para de pedir permissão para mudar, para de negociar sua integridade em nome de histórias que ficaram para trás. Você entende que, se for para ser leal, que seja a algo que te respeite de volta. E essa é a chave. A lealdade vale a pena quando há reciprocidade, crescimento e verdade. Vale quando te fortalece, quando te expande, quando te desafia a ser melhor. Vale quando te mantém inteiro, não submisso. Vale quando há troca emocional real, não apenas cobrança, chantagem ou expectativa de obediência. Fora disso, não é virtude. É medo, é fuga, é burrice. E essa clareza nos prepara para o desfecho desse ciclo, porque no fim das contas, o verdadeiro oposto da lealdade burra não é a traição, é a liberdade interna. A capacidade de manter-se fiel a si mesmo, mesmo que isso exija o rompimento com tudo que antes parecia sagrado. É sobre honrar a própria lucidez acima das promessas. E é exatamente esse o tema do próximo passo. Chega um momento na vida em que você percebe que a verdadeira lealdade não está voltada para o outro. Está voltada para si. E essa percepção não nasce em livros, nem em conselhos. Ela nasce no silêncio dos conflitos internos, na angústia de manter uma promessa que já não faz sentido, no vazio de seguir um caminho que te custa mais do que te constrói. É ali, nesse ponto de saturação, que surge a pergunta que inicia toda a virada. E se eu pudesse ser leal a mim mesmo antes de qualquer outro? É essa pergunta que Maquiavel, ainda que de forma indireta, nos empurra a fazer. Porque, ao tirar os afetos do pedestal, ele nos devolve o poder de decidir com lucidez. Ele nos lembra que a vida não premia os mais bondosos, premia os mais conscientes, e que a verdadeira força não está em manter vínculos inabaláveis, mas sim em manter-se inteiro, mesmo quando isso significa abandonar o que parecia certo. Porque no fundo, o oposto da lealdade burra não é o cinismo, a traição ou a frieza. É a liberdade interna, essa capacidade rara de se escutar, se respeitar e se mover sem se prender a vínculos que já não vibram com a sua verdade. Mas o que é exatamente essa liberdade interna? Não é um grito de independência. Não, é uma rebeldia ensaiada, e muito menos uma postura egoísta. Liberdade interna é maturidade emocional. É quando você não precisa mais que o mundo valide suas escolhas. Quando você não precisa mais da permissão dos outros para mudar de ideia. Quando você olha para a sua própria história com amor, mas sem apego. Quando você honra o que foi, mas caminha para o que é.
É quando sua fidelidade não está mais atrelada ao passado, mas ao presente, ao que você sente agora, ao que você precisa agora, ao que te mantém vivo agora. Liberdade interna é a coragem de se reposicionar, de dizer, isso não me serve mais, de sair de cenas onde você já não cabe, de romper com quem não está disposto a crescer junto, de refazer contratos internos e, acima de tudo, de viver sem culpa, porque você não precisa mais justificar cada decisão com longos discursos. Você apenas sabe, e esse saber não grita, ele pulsa. E esse estado de liberdade, uma vez conquistado, transforma tudo. Você começa a escolher diferente, começa a se relacionar diferente, começa a trabalhar, amar, conviver, com mais presença e menos obrigação. Porque agora você está inteiro, e quem está inteiro não negocia sua essência para caber no afeto de ninguém. Não se molda para ser aceito. Não se dobra para manter a aparência de coerência. Quem está inteiro tem coragem de mudar, mesmo que isso cause estranhamento. Porque o que está em jogo não é parecer coerente, é ser honesto. E sim, esse caminho é solitário no início. Porque você começa a sair dos padrões que antes te mantinham encaixado. Você começa a dizer não a vínculos que pareciam intocáveis. Começa a abrir mão de papéis que você sustentava há anos. Começa a desapontar pessoas. E talvez até perder algumas. Mas a liberdade não pede aprovação. Ela só pede fidelidade à própria lucidez. E é nesse processo que você aprende a se escutar de verdade. A perceber os pequenos sinais do corpo, da mente, da alma. A distinguir o que é medo do que é intuição. A saber quando está sendo leal por amor e quando está apenas repetindo velhas programações. E é assim, um passo por vez, que você vai voltando para si. Vai limpando o terreno. Vai desfazendo pactos invisíveis. Vai, enfim, tomando posse da própria vida. Porque é disso que se trata, no fim das contas, tomar posse. Parar de viver como extensão da expectativa dos outros. Parar de medir suas decisões com a régua da obrigação. Parar de entregar sua energia a sistemas que só sobrevivem porque você não se permite sair. Maquiavel talvez não usasse essas palavras, mas ele sabia. Quem não toma posse da própria liberdade acaba servindo à estratégia alheia. E essa é uma das verdades mais duras que você pode ouvir. Enquanto você hesita, alguém já calculou a sua hesitação. Enquanto você sustenta relações por consideração, alguém já percebeu que pode usar isso contra você. Enquanto você repete, mas eu prometi, alguém já está contando com sua incapacidade de romper. O mundo não é gentil com quem vive se moldando. O mundo só respeita quem sabe se colocar. E esse posicionamento, quando vem da liberdade interna, não precisa de arrogância, não precisa de gritos nem de escudos. Ele é calmo, firme, quase silencioso, mas absolutamente inegociável. Você passa a estar no mundo com outra postura. A lealdade continua existindo, mas agora ela vem com critério, com intenção, com data de validade, se for necessário. Porque você entendeu que vínculos verdadeiros não exigem sacrifício constante, exigem presença, exigem escolha. Exigem verdade, e essa verdade muitas vezes vai te levar para fora do script. Vai te fazer abandonar causas antigas, sair de grupos, desfazer alianças, talvez até refazer sua própria identidade. Mas tudo isso não é perda, é expansão. É o preço da integridade. Porque no fim das contas, não existe liberdade sem desapego, e não existe integridade sem coragem de romper. Você não veio ao mundo para cumprir papéis impostos. Você veio para experimentar sua essência por inteiro. E isso exige rupturas, exige recomeços, exige principalmente parar de chamar de virtude o que, na prática, é medo. A liberdade interna começa no exato momento em que você aceita que algumas lealdades precisam acabar e que isso não te torna ruim.
te torna responsável por si, porque a sua primeira fidelidade precisa ser com a sua paz, com a sua clareza, com a sua vitalidade. Tudo o que não alimenta isso é excesso, é peso, é ruído, e talvez seja por isso que Maquiavel tenha sido tão mal compreendido. Porque ele não falava com os fracos, falava com os que tinham coragem de olhar para a vida como ela é, sem véus, sem mitos, sem ilusões. Ele falava com quem já não aguenta mais ser manipulado por afetos, por promessas, por ideais mal colocados. Falava com quem está pronto para trocar o conforto da obediência pela liberdade do pensamento estratégico. E essa troca muda tudo. A partir dela, você não vive mais para caber. Vive para expandir. Não ama mais por necessidade, ama por afinidade. Não permanece por medo, permanece por escolha. E isso, embora simples, é absolutamente revolucionário. Porque faz de você alguém incontrolável. E ninguém pode manipular quem já se libertou da própria culpa. E é por isso que esse roteiro termina. Mas não conclui. Porque a liberdade interna é um ponto de partida, não de chegada. É uma escolha que se renova todos os dias, em cada relação, em cada decisão, em cada silêncio que você recusa, em cada sim que agora exige sentido, em cada não que finalmente você aprende a dizer com firmeza e paz. E daqui em diante, o que vem não é apenas mais um tema, é uma nova postura. Porque agora, você já não pode mais fingir que não sabe. A lealdade cega perdeu o disfarce e no lugar dela, ficou a sua consciência desperta. O resto é decisão.